Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Nosso Lar, trazendo então, neste momento, a continuidade aqui do estudo da obra Os que Voltaram para Contar. A imortalidade da alma e a experiência de quase morte, do nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Estamos atualmente no capítulo 4, de Carona com Jesus. Vamos agora fazer então a segunda parte deste estudo do capítulo 4, aqui a partir da experiência de George, que, como nós vimos, era um soldado que tinha uma vida completamente desregrada, era uma pessoa completamente, então, egoísta, agia numa rebeldia muito grande, as suas atitudes prejudicavam muito a sua madrasta, que o tratava como um filho. Porém, a partir da EQM, ele então toma consciência de todos os seus atos, se choca com a vibração produzida por cada um deles, que ele tem consciência, vê sua vida toda passando como o túnel do tempo diante de si e se confronta com a realidade dos fatos. Vamos lá então? Na cantina da fábrica, George testemunhou uma cena inusitada. Viu uma funcionária tirar um maço de cigarros ao seu lado. Uma desencarnada implorava-lhe que lhe desse um. Alheia à sua presença, a funcionária a ignorou, acendeu o cigarro e o tragou. Desesperada, a desencarnada tentava arrancar-lhe o cigarro da mão. George lembrou-se de seu próprio estado pouco tempo antes, enquanto tentava agarrar o ombro do homem em frente ao café, assim como do momento em que se encostara no poste, e de quando tentara arrancar o lençol que lhe cobria seu corpo jazendo inerte no quartinho da enfermaria. Naquela cidade, desencarnados passavam pela mesma desesperadora situação que ele se experimentava, sem ainda haverem se dado conta de que haviam passado pela transição da morte. Tentavam conduzir sua vida como se ainda habitassem um corpo físico. Chamou-lhe a atenção uma desencarnada, de meia idade, correndo atrás de um homem. Falava-lhe em tom enfático que ele não estava dormindo o suficiente, que precisava descansar mais, que sua esposa exigia muito dele, que não deveria ter se casado com ela, aquela egoísta. Até mesmo a admoestara por não estar usando o cachecol naquele frio. George sabia que se tratava da mãe do rapaz, e pela aparência do filho, também de meia idade, deveria fazer muito tempo que ela o seguia, intrometendo-se em sua vida como se ainda estivesse viva. A voz do Filho de Deus soou em sua mente e George compreendeu, em parte, o significado daquela máxima. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se o tesouro estiver na terra, lá o coração ficará. Sobrevoavam outras cidades, e em todas elas George via duas populações ocupando o mesmo espaço, encarnados e desencarnados, e destes muitos ainda seguiam a costumeira rotina de quando viviam na terra, sem saber que haviam morrido. George fora levado a uma casa e lá testemunhou uma cena dolorosa. Um rapaz desencarnado ainda permanentemente atrás do pai, pedindo-lhe perdão, dizendo-lhe que não sabia que tinha magoado a ele e a mãe. Dizia-lhe que não sabia o que estava fazendo. George via e ouvia o rapaz claramente. Mas o pai dele não. O homem seguia seu curso levando uma bandeja a uma senhora idosa acamada e o filho implorava: "Perdão, pai. Perdão, mãe." Assim vivia o rapaz permanentemente. Foram-lhe mostradas outras cenas semelhantes. O adolescente que seguia uma jovem pedindo-lhe perdão, a esposa que seguia o marido fazendo o mesmo. "Por que pedem perdão?" indagou George. "Por que tirarem a própria vida?" respondeu o Filho de Deus. "Vivem acorrentados às terríveis consequências de seu ato impensado. Achavam que abreviar a própria vida extinguiria sua vida e seus problemas, mas, desesperados, em lugar de resolvê-los, arrumaram outros piores." George viu-se sobrevoando um lugar que lhe pareceu uma grande base naval. E de repente estava em um bar lotado,
onde marinheiros e civis embriagavam-se de cerveja e uísque. Aí também ele notou duas populações, encarnados bebendo e desencarnados tentando arrebatar-lhes os corpos. Cenas insólitas de desesperados, discutindo violentamente entre si pela posse dos mesmos copos de uísque e garrafas de cerveja que nenhum deles conseguia arrebatar. De tão bêbados que estavam, alguns soldados perdiam os sentidos, e quando desmaiavam, George observava uma estranha e triste simbiose. Os desencarnados mergulhavam sobre os soldados, bêbados, envolvendo-os fluidicamente para solver o sabor do álcool que emanava de seus poros e de seu hálito. Estava em movimento novamente à sua volta. Havia apenas escuridão. George percebeu que sobrevoava um lugar deserto e feio, e logo avistou gente lá embaixo. Sabia que nesse lugar havia apenas desencarnados. Quando seu raio de visão se expandiu, ficou horrorizado com o que via. Achou que estivesse em algum imenso campo de batalha. Era uma multidão de seres maltrapilhos, que se golpeavam, se mordiam, se estupravam, gritavam, gemiam, urravam. Mestre, onde estamos? Para aquelas criaturas, aquilo era o inferno, mas o inferno autoimposto, que poderiam deixar assim que procurassem a luz. E havia luz, aí mesmo. Junto a eles, uma imensidão de pontos luminosos pairava na extensão daquela terrível escuridão. George viu que se tratava da presença de espíritos superiores, que tentavam fazer contato com aqueles seres trevosos. Mas tão densas eram as trevas em suas consciências, tão obstinados no mal estavam esses seres irados e miseráveis, que os benfeitores espirituais não conseguiam penetrá-las. George compreendeu porque o Filho de Deus lhe mostrava aquele lado macabro da vida, dependendo do curso que o jovem soldado tomasse em sua vida terrena. Um desses poderia ser seu destino após deixá-la, por ocasião da morte física. Mas haveria outras opções mais alegres. George sentiu-se voar em uma velocidade estonteante e logo teve a impressão de haver entrado em outra dimensão. Tão logo a velocidade diminuiu. Avistou uma imensa cidade iluminada. Aproximaram-se de uma região repleta de imensos edifícios, um lugar permeado de uma atmosfera de harmonia e paz. Nesses edifícios funcionavam colégios, universidades, laboratórios, bibliotecas com uma infinita quantidade de livros que contavam a história do universo. Pessoas vestidas com túnicas brancas caminhavam absortas, outras trabalhavam com diligência em seus afazeres. Bom, nós vamos dividir este capítulo aqui mais uma vez, porque ele ainda tem seus mais alguns minutos de leitura. Nós vamos refletir aqui e perceber que George era orientado por um espírito que ele identificava como se fosse o Cristo. Assim, este espírito fazia com que ele, de acordo com a sua identificação religiosa, o compreendesse, lhe desse atenção e, na sua saída em desdobramento, estivesse também protegido e não buscando os velhos vícios. Pudesse observar a forma como as pessoas viviam, pudesse também perceber os erros que cometiam e ver o quanto haviam jogado fora suas vidas por orgulho, por vaidade, por egoísmo e no cultivo exacerbado dos vícios. Quando há tantas coisas boas para serem vividas, reparadas, trabalhadas, dependendo do que buscamos. E cita muito bem aquela mensagem de Jesus que nos diz que aonde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. Portanto, aquela mensagem de que morreu, desencarnou, virou santo, não é a verdade. Nós vamos para os mesmos locais que cultivamos aqui no nosso pensamento, enquanto estamos encarnados. Na verdade, desencarnar é só trocar esta roupa por outra. E nós não nos damos conta disto. Vivemos como se nós deveríamos viver como se fôssemos desencarnar a qualquer instante. E nós fazemos ao contrário. E por conta disso, desperdiçamos as oportunidades de vencermos
a nós mesmos. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!